Fala aí, bruxões, beleza? Tá chegando agora aqui no Caldeirão Furado? Então deixa de ser trouxa, ativa as notificações pra você ficar por dentro de tudo que rola por aqui e não esquece que você pode se tornar um membro aqui do Caldeirão Furado e assim ter acesso a benefícios exclusivos como selos que vão ao lado do seu nome, emojis pra você usar nos comentários dos vídeos ou chats das lives, ou então você pode contribuir com as produções aqui do canal através do botão valeu e assim o seu comentário fica em destaque entre os demais. Se você não tem condições de ajudar o canal dessa forma, o seu comentário, o seu like, o seu compartilhamento já vale muito, beleza? Então eu sou igualmente grato. No episódio sobre a legilimência, a gente entendeu um pouco como funciona essa arte, esse ramo da magia, alguns detalhes sobre como funciona, como é para cada um o tipo de legilimência, a legilimência nata ou a habilidade desenvolvida, e foi possível perceber que apesar de ser uma habilidade que pode ser usada para o bem, ela pode muito bem ser usada para o mal e ela é muito intrusiva. Por isso existe a sua contraparte, a oclumência, que nós vamos ver hoje sobre os detalhes, um pouquinho como funciona. A oclumência é o completo oposto da legilimência, é a habilidade de fechar a sua mente. Mas não é simplesmente fechar, colocar um cadeado ali e ninguém vai entrar. Não, na oclumência é preciso mascarar suas emoções, impedir que legilimentes tenham acesso aos seus verdadeiros sentimentos e pensamentos. A oclumência é ainda mais complexa que a legilimência, mas é tão antiga e poderosa quanto. A oclumência é um ramo obscuro da magia, conhecido por poucos. Era o único método eficaz conhecido contra a legilimência. O praticante de oclumência conseguia não só proteger os seus pensamentos, memórias, emoções, mas também criar emoções falsas, uma camada para mascarar os seus verdadeiros sentimentos, emoções, memórias e pensamentos. É necessário um autocontrole absurdo. A mente precisava ficar completamente preparada. Assim, o bruxo cria espécies de barreiras em volta de suas camadas mentais para impedir que elas sejam invadidas. Vocês se lembram do exemplo que eu dei sobre a mente no episódio da legilimência? Sobre ser algo parecido com um labirinto, com inúmeros corredores, inúmeras portas e novas portas depois dessas portas com mais corredores e alguns pensamentos livres e soltos pelos corredores? Vocês se lembram disso? Para exemplificar, na oclumência é como se essas portas tivessem cadeados e esses pensamentos que estavam no corredor fossem protegidos, trancados nessas portas e novos pensamentos fossem colocados ali nos corredores soltos para servir de isca, pensamentos falsos, memórias falsas. Além disso, era como se portas falsas também fossem criados e corredores falsos que não levariam a lugar nenhum. Lembrando, não literalmente, eu só estou tentando exemplificar de uma maneira palpável que você consiga enxergar mais ou menos. Para aqueles que iniciam a prática da oclumência, é necessário um controle de emoções muito difícil. É preciso controlar a raiva, controlar os impulsos e limpar a mente, deixando-a calma, vazia, como se fosse um campo completamente liso, completamente vazio. Imagina esvaziar sua mente, não pensar em nada. É como se você guardasse tudo. Imagina, é muito difícil fazer isso. Também era preciso muita força de vontade para resistir à legilimência. Mas a oclumência não era o único método de se repelir um legilimente. Ele é um método eficaz. Mas, por exemplo, se um legilimente invade a sua mente, você pode azará-lo e aí ele vai ser impedido, obviamente. Mas isso não o impede completamente. Ele pode ter acesso a algum dos seus pensamentos antes de você conseguir azará-lo. Às vezes a vítima acaba azarando o legilimente de forma inconsciente, como o Harry fez durante as aulas com o Snape. O Snape estava invadindo sua mente e sem querer ele lançou uma azaração no professor que deixou a mão dele com um vergão. Ou então, um outro método que pode ser utilizado é o feitiço protego. Mas esse método só pode ser utilizado quando o legilimente pronuncia o encantamento legilimens e usa a varinha, porque a vítima está vendo o que vai acontecer. Então, se ela tiver tempo, ela consegue usar o protego, o que pode ser um perigo para o legilimente, causando uma espécie de contra-ataque, como nós vimos também um exemplo que aconteceu na aula com o Harry e o Snape. O Snape estava tentando invadir a mente do Harry, o Harry acaba usando o protego por instinto e ele acaba tendo acesso a memórias do Snape completamente perturbadoras, como o pai do Snape batendo em sua mãe, gritando, agredindo, e o Snape criança, apavorado num cantinho, todo assustado. Então esse contra-ataque pode acabar sendo perigoso para um legilimente, mas um legilimente
experiente não usa a varinha nem o encantamento pra invadir a mente de outra pessoa. O Snape só tava fazendo ali pra exemplificar, pra mostrar e pro Harry praticar a oclumência. Então não é possível se defender completamente. Por isso o único método eficaz é a oclumência. Agora, oclumentes habilidosos não precisam também do uso de varinha, não precisam azarar ou usar protego pra se proteger, e como eu já disse, eles podem criar todo um campo ali pra enganar o Legilimente, com memórias falsas, sentimentos falsos, protegendo através de uma camada os verdadeiros sentimentos e pensamentos. Num grau mais avançado da oclumência, é possível inclusive burlar os efeitos da poção Veritaserum, a poção da verdade. Um oclumente talentoso consegue burlar esse efeito. E assim como os bruxos que já nasciam com uma predisposição à habilidade da legilimência, o mesmo acontece com a oclumência. Não se tem registro de um bruxo que tenha nascido com a oclumência completamente avançada, mas alguns bruxos têm mais facilidade. Geralmente, os bruxos de natureza mais reservada e introspectiva acabavam tendo um talento para essa arte, já que para eles era mais fácil e natural se esconder suas verdadeiras intenções, emoções, pensamentos, porque praticamente eles já fazem isso a vida inteira. Assim, bruxos de natureza mais explosiva, mais emotiva, têm muita dificuldade com a oclumência. Um grande exemplo disso é o próprio Harry, que ele é muito explosivo, ele é muito emotivo, ele tem muita dificuldade de controlar seu impulso, ele é muito instintivo, então por isso ele tinha muita dificuldade com a oclumência. Existem grandes nomes e exemplos de talento no ramo da oclumência. Albus Dumbledore é um deles. Assim como ele era um Legilimente muito talentoso, também era um oclumente de habilidade ímpar. Devido aos seus traumas e toda a carga emocional que ele carregava de sua juventude, de ter um período sombrio ali com Grindelwald, de carregar alguns traumas, Dumbledore tinha uma facilidade muito grande para blindar sua mente. Ele era um oclumente tão poderoso que era uma das únicas pessoas capazes de resistir aos poderes de legilimência do Voldemort, contribuindo com o grande medo que o Voldemort tinha dele, porque o Voldemort não conseguia, nem quando aluno, nem depois de adulto, não conseguia persuadir o Dumbledore de jeito algum. E quando o Dumbledore ficava vulnerável, ainda assim ele era capaz de proteger seus pensamentos, deixando que um Legilimente tivesse acesso somente ao que ele queria. Ou seja, ainda vulnerável, ele conseguia proteger os seus verdadeiros pensamentos, lembranças e emoções. O Dumbledore era muito talentoso. Gellert Grindelwald também foi outro grande oclumente. Um dos maiores bruxos das trevas também de todos os tempos, que chegou a causar um conflito em escala mundial. Grindelwald era capaz de esconder completamente seus pensamentos, sentimentos e motivações da Queen, que era uma Legilimente tão poderosa que nem precisava fazer feitiço nem nada, ela conseguia ouvir o pensamento das pessoas. E foi assim que ele conseguiu trazer ela pro seu lado, porque ele deixou ela ver somente o que agradaria a ela, que ele estava preocupado com a causa, principalmente pegando num ponto importante pra ela, que era a segregação de bruxos e trouxas, que ela queria que isso acabasse. E mesmo assim, depois de preso, décadas mais tarde, o Grindelwald ainda protegeu a informação sobre a varinha das varinhas para o Voldemort. O Voldemort tenta invadir sua mente, não consegue, por isso o mata. O que é uma pena, né? Porque no filme mostra completamente o contrário. Ele chega como se fosse um grande amigo do Grindelwald, o Grindelwald dá informação pra ele, mas não é assim que acontece. Ele mata o Grindelwald porque não consegue invadir a mente dele, não consegue ter informação sobre a varinha das varinhas. Com certeza, o maior oclumente que a gente pode mencionar aqui é o Severus Snape. Ele simplesmente foi capaz de enganar Voldemort, o maior Legilimente de todos os tempos, estando ao lado dele, estando a serviço dele. Quando Voldemort retornou e convocou novamente suas forças, Snape desempenhou um papel crucial, agindo como espião duplo a serviço do Dumbledore. Por anos ele foi capaz de enganar o Voldemort em inúmeras ocasiões, sempre escondendo suas verdadeiras intenções, pensamentos e principalmente sentimentos. E ele fazia isso com uma verdadeira maestria, já que ele não podia bloquear completamente sua mente pro Voldemort achar que estava tendo acesso à mente dele. Porque imagina só, o Voldemort tenta invadir a mente do Snape, e aí o Snape bloqueia ela de uma forma que mostre que ele esteja bloqueando. O Voldemort ia desconfiar, então ele precisava deixar como se a mente estivesse ali completamente livre pro Voldemort poder acessar. E ele fazia isso de uma forma muito, muito efetiva. Ele projetava as falsas camadas pro Voldemort acreditar que ele ainda era um fiel comensal da morte e que sua lealdade era inquestionável. Além disso, ele também precisava ocultar centenas de memórias que tinha com o Dumbledore,
Dumbledore das conversas, dos planos, pro Voldemort não ficar sabendo sobre a verdadeira lealdade dele. Então pensa num Oclumente poderoso. Outro nome que nós temos nessa lista de Oclumentes talentosos e que talvez surpreenda vocês é o do Draco Malfoy. O Draco conseguiu dominar a Oclumência durante o seu 6º ano e ele foi ensinado por Bellatrix. Ela treinou ele para que ninguém em Hogwarts suspeitasse ou conseguisse ter acesso ao plano de Voldemort em relação ao assassinato do Dumbledore. O Draco dominou tão bem essa habilidade que ele foi capaz, inclusive, de ocultar os seus pensamentos, memórias e sentimentos do Snape, que era um legilimamente muito talentoso. Então, por ter uma natureza mais introspectiva, o que o Draco sempre teve, na escola ele era um valentão, mas em casa as coisas eram diferentes. Então ele tinha um certo talento para a oclumência. Tanto a legilimência quanto a oclumência eram ramos muito complexos e cheios de regras, assim como diversas áreas da magia. Porém, houve um caso onde uma ligação entre mentes fugia completamente à regra, que era o caso do Voldemort e do Harry. Como resultado da falha de Lord Voldemort em matar Harry Potter no dia 31 de outubro de 1981, uma parte da alma do Bruxo das Trevas se fragmentou e se prendeu ao Harry, e ali naquele momento foi criada uma conexão única, jamais vista. Essa ligação fez com que muitas coisas sobrenaturais e completamente fora das regras da magia acontecesse, como o poder da ofidioglosia ser transferido para o Harry e até mesmo o Harry ter acesso à mente do Voldemort. Assim como Voldemort também podia ter acesso ao Harry. E mesmo a muitos quilômetros de distância eles conseguiam se conectar. E quando Voldemort tomou consciência dessa ligação e tentou invadir a mente do Harry, ele sentiu uma dor tão torturante, tão angustiante, tão forte, porque sua alma era tão impregnada de alma das trevas, em contato com a alma pura e cheia de amor do Harry, ele não pôde suportar isso. Então ele nunca mais tentou invadir a mente do Harry. Foi por conta dessa conexão que o Harry foi capaz de identificar o ataque do Sr. Weasley. Inclusive foi como se ele estivesse atacando o Sr. Weasley. Quando Voldemort sentia raiva ou ficava alegre por algum triunfo, ele também sentia isso, mas era somente com eles. Voldemort não conseguia acessar nenhuma outra mente a quilômetros de distância. Mesmo sendo um legilimamente muito poderoso, ele ainda precisaria estar no mesmo ambiente que uma outra pessoa para poder invadir sua mente. Mas a conexão dele e do Harry fugiam completamente à regra. E no caso do Voldemort e o Harry, como o próprio Dumbledore diz pro Snape, a alma de Voldemort, mutilada como está, não suporta o contato com uma mente como a de Harry. É o contato de uma língua com o aço congelado, como a carne do corpo em chamas. E o Snape questiona: almas? Estamos falando de mentes. No caso de Harry e Lord Voldemort, falar em uma é falar da outra. Era tão atípico que a alma e a mente deles estavam conectadas de uma forma sobrenatural. Então, tudo que ocorria com Voldemort e Harry referente à oclumência e legilimência foge à regra comum. Então é isso, meus bruxos, eu espero que vocês tenham gostado de saber um pouco mais sobre a oclumência, um pouco mais também sobre a legilimência. Se você não assistiu outro episódio, eu recomendo, tá aqui no card. Deixa o seu like aí, o seu comentário, compartilha esse episódio se você puder, vai me ajudar muito, vou ficar muito feliz. A gente se vê num próximo vídeo aqui do Caldeirão Furado e até lá, mal feito feito.